Hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui comigo para falar sobre um lugar ainda mais especial, que é a Life. Lizzy, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Maria. É uma honra estar aqui contigo. Muito bom te receber. A gente acompanha lá no Instagram aquela estrutura incrível e poder mostrar para as pessoas que nos acompanham aqui no Minuto Mamãe e Bebê o que é a Life, como que ela surgiu, fala um pouco da essência, do que vocês fazem lá, dos profissionais que vocês têm lá, Lizzy. Perfeito. Bom, Mari, a Life é um centro avançado de neurodesenvolvimento que congrega várias áreas com uma filosofia única de trazer o que tem de melhor em neurociência, aliada aos sentimentos, à emoção, para, com isso, promover uma evolução muito mais rápida em todas as terapias. Ela é fruto de muita pesquisa. Eu tenho 28 anos de profissão. Desses 28 anos, eu passei 20 anos como docente, 14 fui coordenadora de curso, tive a oportunidade de conhecer inúmeras instituições, estive em 41 países, em mais de 30 eu pesquisei centros de recuperação e também escolas, porque eu também sou pedagoga, né? E eu fui de cada lugar que eu ia visitando, de cada filosofia, de cada artigo científico, de cada nova tecnologia, novo método, eu fui angariando para formar uma metodologia única que está à disposição de vocês na Life Neurodesenvolvimento. É porque a gente percebe que é um lugar diferenciado. Desde da entrada, as salas, os profissionais que atuam lá, então são profissionais que têm cursos diferenciados, que têm experiência diferente. Você reuniu tecnologia, equipamentos diferenciados, ideias e profissionais também, extremamente qualificados, né? Exatamente. A força de vontade, para mim, é um dos principais requisitos para estar na Life. Por mais que a pessoa ainda esteja em evolução em termos de conhecimento, ela precisa amar aquilo que faz, né? Eu sempre falo, a remuneração é consequência do amor depositado. Tu deposita amor, tua recompensa vem, tu não precisa batalhar por aquilo. Então, tem que fazer com amor. Se tiver força de vontade e se realmente estiver buscando pelo resultado, é o que a gente quer. Né? Fala um pouquinho para nós das áreas de atuação, o que temos lá na Life. Praticamente todas as áreas. Nós temos a fisioterapia aquática, psicologia, psicopedagogia, neuropsicologia, nós temos o pediatra, nós temos um grande nome conosco que é o Dr. Guilherme Colin, ele que é uma sumidade na área de pediatria, em doenças raras, em síndrome de Down, em aconselhamento genético, nós temos psiquiatria, enfim, nossa, temos pilates, para os papais e mamães não ficarem parados enquanto aguardam as terapias dos filhos, temos treinamento funcional, nossa, tem tantas áreas, nós temos terapia ocupacional, enfim, a Life é completa. E o legal é que essas áreas conversam. Quando um paciente chega para a gente que ele vai realizar um atendimento multidisciplinar, nós formamos uma equipe e a gente discute aquele caso, nós de cabo a rabo, assim, ó, o que é o melhor para aquele paciente, o que a gente pode ofertar de melhor visando aquele objetivo, aquele resultado. Então é muito bacana. A Life não para. É verdade. Todo mundo estudando sempre. E o que eu acho muito interessante, porque se fala muito sobre o acompanhamento, o tratamento multidisciplinar. Isso. E aí acaba que as pessoas têm que ir de um lado, do outro, faz fono aqui, faz terapia aqui. E lá, em um único lugar, aquele paciente consegue ter todas as terapias, todas as suas necessidades atendidas em um único lugar. E o legal é que não é só multi, é verdadeiramente interdisciplinar. Porque quando muitos pais, né, eu vivencio isso, muitos pais formam o grupo no WhatsApp dos terapeutas, do seu filhote, ou da sua filhota, e os próprios terapeutas têm até receio de mandar um vídeo da evolução, do que está fazendo, tem medo às vezes de expor a sua metodologia ou de ser julgado por outros colegas, então fica uma coisa muito fria, sabe? Não tem um diálogo. O legal é sentar, conversar. Nós temos os clipboards em que
passo a passo, semana por semana, as terapias são programadas. Então, nessa semana nós vamos trabalhar isso com esse objetivo. Semana que vem é aquele objetivo. Lá no terceiro mês, aonde a gente quer estar, quais habilidades nós já queremos ter conquistado com esse paciente. Então, tudo é programado. E por isso que a Life é tão diferente. A gente trabalha realmente com neurociência, a gente desperta a vontade dos pacientes de estarem lá, desafiando-as, cativando-as. Então, normalmente as crianças, principalmente quando é criança, né? Elas choram quando chegam na terapia. Na Life é diferente, elas choram quando elas vão embora. Porque as salas foram pensadas, né? Isso. São temáticas, né, Lizzy? São. Nós temos 5 salas que não são temáticas, que são salas neutras, a gente tem 3 diferenciações de espaço dentro da Life. As salas da unidade de atendimento ludoterapêutico, então elas não são temáticas, elas são mais neutras, principalmente para trabalhar com aquelas crianças que precisam mais de foco no início do tratamento. Tem algumas crianças que são mais dispersas, então a gente começa por lá para depois levar para as nossas salas temáticas. Né? Porque nós temos 4 salas temáticas que são realmente as grandes, a nossa menina dos olhos da Life, porque elas são incríveis, assim, as salas interagem com o paciente. Que demais, Liz, parabéns. Obrigada. Por esse espaço incrível, por pensar em cada detalhe, por te dedicar tanto a essas famílias. A gente percebe que tem amor em cada pedacinho, em cada pensamento ali que envolve a Life. Parabéns e obrigada por cuidar assim com tanto carinho das nossas crianças. É uma gratidão para ti. Eu até me emociono, mas eu quero que toda criança tenha o direito de se sentir viva e amada e incluída. Essa é a missão. Que lindo. Se você não conhece ainda, se você precisa levar seu filho para fazer algum tipo de terapia, você precisa conhecer a Life, vale a pena cada segundo que você vai estar lá dentro, porque como a Lizzy disse, tem amor em cada espaço, cada pedacinho. E entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e digita Life, segue eles, tenho certeza que você vai sentir um pouco desse amor que a gente está falando. Até a próxima, Lizzy. Obrigada, até a próxima, prazer, Mari, sucesso! Você acha que existe alguma relação entre o bebê que tem algum problema no nascimento, que passa por algum problema no nascimento, e depois ele tem alguma dificuldade, algum transtorno na aprendizagem? Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto é o Leonardo, nosso neuropsicopedagogo. Bem-vindo ao nosso programa novamente. Olá, pessoal. Olá, Mariana. Prazer estar aqui novamente. Então, vamos entender. Existe uma relação ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Existe e tem muita relação. E muitas vezes os pais ficam perdidos porque logo depois do parto, geralmente não se nota. O que acontece? Isso aqui é um modelo do nosso cérebro. O que acontece é o seguinte, essa parte aqui é o nosso tronco cerebral, ela é a parte que mantém a sobrevivência do corpo humano. E o nosso cérebro ele se desenvolve de baixo para cima e de trás para frente, ele se forma assim um arco. Quando existe um transtorno de aprendizagem, quando existe uma complicação no parto, por que ela pode gerar um transtorno de aprendizagem, Mariana? O que acontece é isso aqui. Quando há uma complicação no parto e falta ar, a criança tem algum problema respiratório, o cérebro ele para de mandar o sangue rico em oxigênio para as extremidades. Isso vale para o corpo todo, é por isso que a gente fica com a pele fria, com a pele mais clara, mais branca, porque o oxigênio não está chegando. O oxigênio não chegando nas extremidades, o que acontece? O neurônio, ele é uma célula muito sensível. Os neurônios começam a morrer. E a criança está numa fase em que o crescimento dela, o desenvolvimento neuronal é muito grande. Então, sem o oxigênio, o corpo vai concentrar o oxigênio aqui no tronco, as células da ponta começam a morrer e dificilmente os pais vão ver, dependendo do nível de transtorno. Isso vai causar, então, transtornos que a gente chama de neurobiológicos devido à falta de oxigenação, à morte de células, especialmente em algumas áreas que são ligadas à atenção, à memória, controle da inibição, linguagem.
Então, essas áreas, todas as células serão afetadas e tende a haver problemas na criança mais tarde. Só vão ser descobertos quando a criança começa a andar, fase de alfabetização, etc. E o que vem pela frente? O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Bom, antes de dizer o que vem pela frente, eu vou só bater alguns dos problemas que podem acontecer. A criança pode vir a ter problemas de desenvolvimento intelectual, sendo deficiência intelectual. A criança pode desenvolver o TDAH, né, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno específico da aprendizagem, que é a antiga descalculia, dislexia, pode desenvolver problemas de linguagem, problemas psicomotores e uma série de outros problemas. E o que vem? Antes da gente ver o que vem, a gente tem que pensar o que pode ser feito na hora do parto. A primeira coisa, no Brasil nós temos a Lei 11.108, que foi aprovada em 2005. Essa lei garante à parturiente o direito de ter alguém acompanhando o parto. Por que isso é importante? Isso é importante porque você tendo alguém ali, se houver alguma complicação no parto e a mãe estiver inconsciente por causa de alguma sedação, a pessoa vai ver, vai se ter o controle. Eu tenho passado por vários pais que não sabem o que aconteceu no parto, não sabem se a criança teve complicação ou não. Eles não sabem nem eu pergunto qual foi o APGAR da criança, que é aquele índice que diz se a criança teve complicação respiratória, alguma complicação na responsividade ao primeiro exame do médico, com 1 minuto e com 5 minutos. Os pais nem sabem. E às vezes a criança nasceu com o APGAR baixo, ela já nasceu com algum problema. Por vezes os pais não sabem disso, por vezes acontecem complicações, os pais têm que saber disso. Então, exige a presença junto, acompanhe a criança no hospital, sabe o que está acontecendo. Em seguida, você tem que procurar avisar ao pediatra. Olha, a criança teve uma complicação do parto, faltou oxigênio, ela teve que ser ressuscitada, ou ela nasceu com um cordão enrolado no pescoço e ela nasceu em sofrimento, nasceu com alguma dificuldade respiratória. Informe ao pediatra. O pediatra tem que saber porque ele pode pedir exames específicos, importantes, para já desde pequena a criança ser estimulada como necessita. Avise a escola da criança. Olhe todos os marcos do crescimento, do desenvolvimento. Sentou, rolou, levantou, engatinhou, andou, falou. Tudo isso foi ok? Leve sempre isso em consideração. A criança entrou na escola, faça a marcação cerrada. O professor, a coordenação, todos eles sabem que estão ali não apenas para passar o tempo com a criança ou ensinar o beabá, e sim para desenvolver um ser humano. Exija saber como está o desenvolvimento do seu filho. Quando eu falo exigir, não é ser chato com a escola, e sim procure saber para que o seu filho não chegue aos 8 ou 9 anos de idade e aí você se toque, puxa, meu filho está com uma dificuldade. E, pois é, agora eu vou procurar um especialista e, poxa, realmente meu filho teve um problema ao nascer. Então, não espere ser surpreendido. Procure ser proativo sempre para que o seu filho depois, se ele apresentar alguma dificuldade, você saiba exatamente o porquê disso e você possa agir da forma a ajudá-lo a se desenvolver da melhor forma. Porque a gente sempre fala sobre o acompanhamento, o tratamento no início de qualquer situação, para que o resultado seja melhor. E quando a gente fala em algum atraso, todo o estímulo que acontece mais cedo também, o resultado é melhor, né? Claro. Quanto antes você estimular a criança, melhor. Existem alguns princípios, um deles é a neuroplasticidade, que você vai pegar os neurônios que existem, porque o neurônio é uma das células mais difíceis de ser criadas novas. O adulto, em média, tem 86 bilhões de neurônios. O que você vai fazer não é fazer com que mais neurônios nasçam, muitas vezes, e sim pegar os neurônios que já existem e atuar de forma plástica. Você vai fazer com que os neurônios aumentem o seu número de ligações através de estimulação. Quanto mais nova a criança é, mais fácil ele aumenta. É como se criassem perninhas. O neurônio é uma célula. Ele pode ter uma perninha ligando a outro neurônio, como ele pode ter 10.000 perninhas, que são os axônios. Ele pode ter 10.000 ligações. Você pode estimular a criança a ter isso. Quanto mais cedo você estimula, melhor. Todas as fases da vida, a criança, a pessoa, o adulto pode ser estimulado para essa neuroplasticidade. Mas quanto mais cedo, melhor os resultados. Até porque a criança ela passa por 2 fases em que ela perde os neurônios. É como se o princípio do use ou perca. Você não está usando determinadas áreas do corpo, o cérebro dá um jeito de, estamos gastando energia à toa com essa célula.
corta ela. Isso se chama poda neural ou poda neuronal. Ela ocorre a primeira vez aos 2 anos de idade e a segunda vez aos 15. Todo mundo passa por isso, todo mundo perde neurônio, tá, gente? Você não tem como impedir isso. Mas quanto melhor você emprega, quanto mais você emprega, menos você perde. Use ou perca. Olha só, adorei. A frase de encerramento tem tudo a ver com o que nós falamos sempre. Então é isso, use ou perca. Adorei, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Vamos falar sobre tummy time. Você já deve ter ouvido falar, os pediatras recomendam muito fazer tummy time, mas o que é? E por que todos os pediatras e todos os profissionais da saúde recomendam para as mamães fazerem tummy time com as crianças? Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto é a Val, a nossa fisioterapeuta. Bem-vinda novamente. Oi, Mari, obrigada. Então, por que se fala tanto no tummy time? O que é o tummy time? Que segredo, que magia que tem envolvendo ele? Então, o famoso, né, tummy time, que é muito falado pelos pediatras e a gente vê muito nas redes sociais hoje, deixe seu bebê no tummy time, faz tummy time. O que é o tummy time? O tummy time é de barriguinha para baixo. E aonde deixar de barriguinha para baixo? No chão. Não é considerado deixar na cama, não é em outro lugar que não seja o chão. Então, o chão é o melhor lugar para se fazer o tummy time, deixar seu bebê de barriga para baixo. E por que deixar ele de barriga para baixo é tão importante? Porque é ali que ele vai adquirir todos os marcos mais principais depois para o seu desenvolvimento motor. Então, é a fase mais importante, que é a fase dos 3 meses, que está ali no primeiro trimestre do seu desenvolvimento, que é onde ele vai ficar de barriguinha para baixo, para ele começar a aprender a extensão de cabeça, ter esse controle de tronco, explorar o ambiente. E como que eu faço isso? Porque às vezes as mães chegam e falam, meu Deus, mas como que eu vou deixar? Ele é tão pequenininho, ele é muito molinho, né? Não controla a cabeça, como que eu vou deixar ele no chão de barriga para baixo? E muitas vezes as mães, elas têm ainda muita resistência na hora de deixar. Então a gente tem que insistir, porque é muito importante mesmo para o processo, depois dos próximos meses, nesse marco do desenvolvimento motor. Porque é ali que ele vai adquirir a sua base, as trocas de postura, esse controle de cervical em relação ao seu tronco e toda essa percepção do ambiente e adaptação do ambiente. E como que a gente faz isso? É só colocar ali e deixar? Não. A gente precisa ter alguns passos muito importantes durante esse processo. Sempre tem que ter alguém vigiando, sempre. E o bebê deve estar acordado. Porque às vezes as mães colocam eles dormir de barriguinha para baixo e acham que aquilo ali tá tudo bem. Não, então nessa correria, né, dessa rotina corrida, parece uma coisa besta, mas é super importante a gente dizer que o bebê tem que estar acordado. A mãe tem que estar sempre junto, sempre, por quê? Para vigiar, claro, mas para estar mantendo contato visual com o bebê nesse momento. Para troca de interação de mãe e filho, que é muito importante. Então, a mãe sempre está junto, estimulando, brincando, porque ele vai olhar, ele vai querer se erguer, ele vai ter esse interesse de buscar alguma coisa mais interessante. O que também a gente fala? O bebê ele não pode estar com fome e nem de barriga cheia. Então, tem que ser nesse intervalo, nem com muita fome e nem também logo depois que mamou. Então, ele tem que estar nesse repouso, nesse intervalo da alimentação. E outro ponto importante que a gente tem que cuidar é essa questão mesmo do bebê não ter esse problema de colocar a cabeça no chão e não se levantar. Por isso, ficar atento nos passos do desenvolvimento e ver se teu bebê está apresentando esses sinais. Porque acontece de colocar o bebê de barriga para baixo e ele não realizar a extensão de cabeça por um desenvolvimento atrasado ou por algum atraso de decorrência de alguma outra patologia presente que às vezes a mãe não sabe. Então, se você não sabe ou você tem medo, procure um profissional, procure informação para você conseguir realizar esse tummy time.
porque ele é muito importante, mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar para ele também não ser prejudicial. Ele é importante, mas a gente tem que ter esses cuidados mínimos. E o que é o principal fator que vai ocorrer ali durante esse tummy time, que é para nós fisioterapeutas é muito importante nesse período do desenvolvimento, é essa questão de mobilidade pélvica, a descarga de peso em membro superior e essa mobilidade de movimentação dos membros, porque quando ele está ali de barriguinha para baixo, ele vai movimentar as perninhas, ele vai movimentar os bracinhos e ele vai ter essas descargas de peso, que são muito, muito importantes para as formações ósseas e para as formações do processo do desenvolvimento motor. Então, acho que seria mais ou menos isso, as dicas principais para as mamães fazerem com os seus bebês em casa, nesse período, né, do primeiro trimestre principalmente, e segundo trimestre também, que é um dos mais importantes, que é onde vai iniciar a questão das transferências para iniciar o engatinhar. Então, eu acho que é uma das principais dicas que a gente pode dar é essa. E se vocês tiverem alguma dúvida, sempre procure um profissional habilitado na área. Val, só para a gente deixar a dica completa, quanto tempo é indicado deixar o bebê? Então, a gente começa no tempo mínimo de 5 minutos. E o tempo máximo, ou o tempo mínimo, se o bebê suportar também, é de 30 minutos. Então, você vai começar aos pouquinhos. Faz 5 minutos, descansa. E se o bebê estiver chorando também, tem que tomar muito cuidado, porque criança chorando não gera aprendizado. Então, se a criança estiver chorando muito, também não é recomendado, porque não vai ter aprendizado nenhum com a criança chorando. Então, 5 minutos, descansa e vai aumentando gradativamente esse tempo, até no mínimo de 30 minutos. Então, vai manter por bastante tempo, pode fazer durante 3, 4 vezes até ao dia. Então, sempre que lembrar, faz o tummy time em superfícies estáveis. Então, o chão é o melhor lugar, né, para se fazer isso. E o tempo é de no mínimo 30 minutos. E vai aumentando gradativamente conforme a criança vai respondendo. Que legal, adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento, tanto conteúdo conosco. Eu espero que você também tenha gostado. Vamos falar sobre a relação da osteopatia com a amamentação. A gente fala muito sobre amamentação por aqui, a gente entende que muitos profissionais estão ligados na amamentação para que a amamentação flua da melhor forma possível e hoje a gente vai ver a visão da Jéssica, a nossa osteopata, sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada, muito obrigada. Então, o que a gente pode falar sobre a amamentação? Bom, como você já disse, né, a amamentação é um processo que envolve vários profissionais, né? E aí deveria acontecer naturalmente, mas não acontece. Parece sempre que precisa de ajuda de consultora, fono, odonto, osteopata, fisioterapeuta, nutricionista, sempre tem vários profissionais ali para ajudar a amamentação a fluir, né? Exatamente. Parece que é algo instintivo, natural, que vai super acontecer, mas daí, não é tão fácil assim como parece para a maioria, né? Então, a osteopatia vai entrar ali junto com todo esse trabalho. Já muitas vezes quando eu entro para ajudar nessa amamentação, né, já está ali a fono trabalhando, já está o odontopediatra já deu o parecer, já está o nutricionista já mexeu ali também, já está fazendo fisioterapia. Então, a gente tem que ter esse olhar global, né? E entender que são várias as causas que pode estar atrapalhando a amamentação, né? Nem sempre é o bebê. Então, às vezes também olhar para essa mama, para essa mãe, para essa postura. E aí a consultora de amamentação é fundamental nesse processo, né? E muitas vezes é a porta de entrada que nos dá a oportunidade de também atuar nessa área, né? E observar a boquinha desse bebê, como está sendo feita essa pega, não só a boquinha de peixe que tanto é falada, mas entender o comportamento da língua, né, e toda a relação da língua com o pescoço, e aí é onde entra a osteopatia, né, para a gente tentar entender essa repercussão a nível de todo o corpo que tem a amamentação. Então não é só a língua, mas a língua ela é um grande eixo que vai governar ou vai ser o reflexo de disfunções de todo o corpinho do bebê, né?
Então, às vezes, basta uma sessão de osteopatia para soltar a língua e aí fluir os movimentos do pescoço, fica livre, e aí a criança tem mais mobilidade, mais conforto, a pega melhora, para de machucar a mãe, né? Às vezes é só isso que está faltando para concluir todo esse trabalho bonito que é feito, né, com a fono, com a consultora e a odontopediatria. Às vezes a gente fica culpando só a linguinha. Ah, a língua é a vilã, tem que arrumar a língua tá solta, a língua tá presa, fica tudo envolvido ali na língua. Mas na verdade a língua, como você falou, ela está ligada, não, ela não vem sozinha na boca, tem várias ligações. E às vezes mexer nessas ligações pode ser o start para o sucesso da amamentação, né? Pode ser a chave ali que vira, exatamente. Hoje está muito em alta a fala sobre os freios linguais, né? A procura sobre os freios linguais. E às vezes existe algo um pouquinho antes ali dos freios linguais que está provocando isso, né? Nem toda criança que tem freio lingual alterado vai ter disfunção, né? Então, a gente entender as causas dessa disfunção. Então, é aí que a gente entra com esse olhar global para avaliar todo o corpo, principalmente pescoço, ombros, né? Principalmente aquele bebê que mama com os ombrinhos, né? Se a gente puder dar uma dica assim para a mamãe que quer entender se tem que buscar osteopata, buscar mais algum tipo de auxílio, né? Na amamentação, que não está conseguindo, é essa tensão, é o bebê mamar com esse ombrinho lá em cima, né? Então isso é uma coisa que chama muita atenção e a gente sabe que daí realmente precisa de uma terapia manual, de um trabalho ali para soltar essas tensões e com certeza vai facilitar o trabalho da fono, facilitar o trabalho da físio e o trabalho da odonto. Porque só quem já vivenciou a amamentação sabe o quanto é desafiador. E quando envolve dor, quando envolve bebê chorando, com fome, é realmente desesperador. Daí a gente fala assim, eu já tentei de tudo, mas o que foi tudo? Consultor de amamentação? Tudo envolve outros profissionais, outras visões também, outras habilidades. Consultor de amamentação é fundamental, é a primeira pessoa que a gente chama, salvou minha amamentação, mas às vezes a gente precisa ir um pouco além. Então, habilidades que a consultora de amamentação tem, a osteopata não tem. E habilidades que a osteopata tem, a consultora de amamentação não tem. Então, como é importante a gente ver, poxa, mas eu já tentei com a consultora de amamentação, não está fluindo ainda, eu tenho que ir mais além antes de desistir, porque vale muito a pena a amamentação. Então, a gente tem que realmente ir mais além e buscar alternativas e entender que, poxa, às vezes uma sessão de osteopatia resolve. Exatamente. Esse olhar multifatorial é importante, né? Já tratei a mãe, às vezes, e melhorou, né? Porque, às vezes, é uma hipersensibilidade do seio, nem é a pega, né? Então, tá tudo redondinho. O que tá ainda faltando? E aí, esse olhar de fora, às vezes, vem para fechar um diagnóstico, para realmente ter esse outro olhar, ter essa outra técnica, né? Pegar num outro pontinho que vai fazer toda a diferença. E é por isso que eu falo, assim, antes de desistir, tenta tudo. Tenta realmente, porque vale muito a pena. A melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é a amamentação, porque é algo que fica para o resto da vida. Então, vale muito a pena tentar. E agora, a gente saber que além de consultor de amamentação, fono, fisioterapeuta, a gente tem o olhar do osteopata também para ajudar na amamentação. Então, vale a pena a gente buscar informações, que é esse o nosso papel. A gente está aqui para informar, para dividir conhecimento. E eu te agradeço muito por sempre trazer essas informações, por nos mostrar o quanto a osteopatia vem ajudando em vários processos, porque a gente já falou refluxo, a gente já falou de amamentação, torcicolo, então são tantos pontos que a osteopatia vem ajudando as nossas crianças, né? Exatamente, é lindo isso, porque um trabalho complementa o outro e a gente somando, né? Acaba fazendo essa rede de apoio que a mãe precisa nesse puerpério, né? Porque além de tudo isso, tem esses hormônios aflorados ali e que quando ela tem essa rede, né? Ela se sente mais protegida, ela se sente mais confiante e esse sentimento dela também é importante para esse vínculo, é importante para essa pega na amamentação. Para a produção de leite, porque às vezes também não produz leite com todas essas preocupações, né? Bem isso. Adorei, obrigada por trazer tanto conhecimento, dividir tanto conteúdo conosco. Eu espero que você tenha gostado. Agora a gente vai falar sobre o crescimento da criança atleta.
será que é diferente do crescimento de uma criança que não pratica nenhuma atividade física? Quem vai nos ajudar a entender e explicar tudo sobre esse assunto é a nossa endocrinologista pediátrica, a doutora Lide. Bem-vinda novamente. Oi, Mari, tudo bem? Tudo bom? Então, me fala um pouquinho sobre como que acontece o crescimento dessas crianças que são atletas, porque a gente sabe que tem muita criança realmente atleta, que pratica atividade física mesmo, e sabemos que tem crianças sedentárias. Então, existe diferença no crescimento de ambas? Isso, então, a gente tem visto bastante, assim, o aumento do número de crianças atletas no consultório, né, do endocrinologista, do pediatra também. Apesar ainda da maioria das crianças serem sedentárias, nós temos esse aumento dos atletas, né? Então, vamos falar um pouquinho primeiro do exercício, né, no crescimento da criança, tá? Da criança normal. O exercício ele é muito importante para, né, tem várias funções no organismo da criança. A manutenção da saúde corporal, o equilíbrio do sistema de propriocepção, de coordenação motora, do sistema neuromuscular, que haja um bom desenvolvimento, né? Da socialização da criança. Então, ele tem vários benefícios. O crescimento, o que a gente diz? Não fazer exercício pode afetar o crescimento da criança. Então, se a criança tem um potencial genético de determinada altura, se ela não pratica nenhuma atividade física, ela é sedentária, ela pode perder um pouco, né, alguns centímetros desse potencial de crescimento. Não é por fazer atividade física que ela vai ganhar muito, né? Não é um tratamento de altura, mas ela vai ter o seu potencial genético mantido no crescimento. Então, a atividade física é essencial. Quando os pacientes vêm procurar a gente em relação a baixa estatura, a gente sempre indica praticar atividade física, mas não que ela vai ganhar muito, né? Ela vai alcançar o que ela precisa ganhar. A gente indica para uma criança acima de 5 anos, pelo menos 1 hora de atividade física de moderada e intensa todos os dias, né? Então, hoje a gente vê que muitas crianças estão praticando menos do que isso, né? A criança atleta, então a gente recebe muitas crianças que praticam 2 a 3 horas de atividade física intensa todos os dias, ou 5, 6 vezes por semana, né? Então essa não é uma atividade física comum, não é aquela brincadeira comum, são crianças atletas, né? Aqui entram vários esportes, a gente tem natação, futebol, basquete, tênis, ginástica olímpica, né? Outro tipo de ginástica, então tem várias categorias, hoje em dia algumas lutas, judô, que muitas crianças praticam, né? Na realidade, o crescimento de uma criança atleta e uma criança não atleta, né, que tem uma atividade física habitual, seria normal, seria igual, tá? Existem mitos, tá? Então, por exemplo, uma criança que faz natação ou basquete vai ser mais alta, ou uma criança que faz ginástica olímpica, né, vai ser mais baixa. Na verdade, isso já sabe que são mitos, tá? O que acontece é mais o viés da seleção do esporte. Então, crianças mais baixas vão se dar melhor na ginástica e as crianças mais altas vão se dar melhor no basquete, na natação, goleiros, né? A gente no futebol, às vezes zagueiro, goleiro, a gente recebe também. Então, existe um viés de seleção do próprio esporte, certo? Então, não que o esporte vai fazer crescer mais, tá? O que a gente tem que prestar muita atenção na criança atleta é que, assim, às vezes, se as questões de nutrição não estiverem bem equilibradas, essa criança ela pode perder também em crescimento. Então, assim, uma criança atleta ela vai precisar, muitas vezes, de 25% a 30% um aporte maior de calorias, de proteína, de gordura, né? Vai ter que ter um maior aporte de ingestão de líquidos, de sais, minerais. Tá? Então, às vezes, algumas crianças não conseguem ter esse aporte maior, né? Então, acabam, às vezes, tendo até um peso um pouco menor do que o esperado, e isso, cronicamente, poderia afetar seu crescimento, tá? Então, crianças atletas, normalmente, elas vão ter que ter o acompanhamento de uma nutricionista, de um endocrinopediatra, muitas vezes de um fisioterapeuta, né? Então, ela vai precisar de um acompanhamento. Tá? Porque simplesmente botar uma criança, né, para praticar uma atividade física intensa sem ter um equilíbrio assim, na sua alimentação, ela pode ter uma perda, né? Então mas se ela tiver esse equilíbrio, ela vai ter um crescimento normal. Não vai crescer a mais do que os outros, mas também não vai crescer a menos, né? Então ela deve ser mais acompanhada, essa criança atleta. Tá? Nossa, que interessante. E esse raciocínio que você falou faz muito sentido, porque a gente jogar basquete tem altos e a ginástica menores, mas na verdade é a seleção dessas pessoas. Achei muito interessante essa colocação e esse conteúdo que você dividiu conosco, né? Essas informações. E também sobre a parte nutricional. Muito legal. E lembrar sempre da importância
de ter as consultas em dia, de buscar ajuda profissional, porque não é só colocar no esporte, né, Lídia? A gente sabe que é importante, mas a gente sabe que existe um contexto todo envolvendo, né? Sim. Eu lembrei agora também de outro fato, muitas pessoas falam da musculação na criança, né? Claro, não é um esporte, não é uma atividade física que se indique, mas algumas crianças atletas, elas fazem um pouco de musculação, dependendo da sua atividade. O que se sabe é que, pela questão ósseo-muscular da criança, ela é mais suscetível a lesões ortopédicas. E a gente tem as cartilagens de crescimento, né, presentes nos ossos longos. Então, ela tem que ter mais cuidado, mais acompanhamento, porque a musculação, então, um exercício de carga, tem mais risco de proporcionar lesões na cartilagem de crescimento. Não que seja proibido, né, mas vai ter que ser feito numa carga menor e sob uma estreita supervisão, né, do educador físico, do fisioterapeuta, para não ter esse risco, tá? Então, não é uma atividade física que a gente indique de rotina, mas alguns atletas, né, jogadores de futebol e tal, eles acabam praticando um pouco e aí vai ter que ter uma boa supervisão, tá? Entendi. Nossa, não vai afetar o crescimento só porque fez um pouco de musculação nessa criança, certo? Muitas pessoas falam, né, você não pode entrar na musculação antes de tal idade, porque senão você não vai atingir o seu crescimento, vai atrofiar. Vem muita informação errada, né? Então, é isso que a gente diz. Claro, quando a criança já atingiu o seu potencial de crescimento, ela não tem mais esse risco de lesão na cartilagem de crescimento. Então, uma criança que vai para a academia, assim, uma brincadeira, né, como não esportiva, a gente indica mais depois dos 14 anos, né, da adolescência. Agora, a criança atleta é um pouco diferente. Então, essa criança, às vezes, ela vai fazer uma atividade ali de musculação na sua categoria, mas, como eu disse, sob supervisão, né, e para evitar os riscos de lesão, e aí não teria nenhum problema, tá? Entendi. Obrigada por dividir conosco todas essas informações. Eu espero que você tenha gostado e se por um acaso ficou com alguma dúvida e quer entender um pouco mais sobre a prática de atividade física, sobre crescimento, manda mensagem para a Lídia, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e procura a nossa endocrinologista pediátrica, a doutora Lidiane, e lá você vai encontrar muita informação, tenho certeza. Obrigada, Lídia, até a próxima. Até a próxima.